Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Você já sabe, esse espaço aqui é para a gente falar sobre varejo, a gente vai falar aqui sobre gestão, sobre inovação, tecnologia, sobre gente, sobre histórias, legados. Então fica o convite aqui para você acompanhar esse nosso bate-papo. Eu sou o Alex Marques e eu sempre trago aqui um convidado ou uma convidada super especial para poder compartilhar com a gente aqui as suas experiências e, claro, gerar insights aí valiosos para o nosso dia a dia. Vale reforçar também que este projeto ele é idealizado pela Data System. Nós somos uma empresa de gestão para lojas de calçados e roupas e temos aí soluções bem interessantes, né, para gestão de estoque, gestão de frente de loja, gestão financeira, trazendo inovação, né, para o PDV, para fomentar, potencializar as suas vendas. Então, se você é varejista do segmento de calçados e roupas, convido você a conhecer um pouco mais das nossas soluções. Pode acessar aí as nossas redes sociais, Data System Oficial, curte, compartilhe os nossos conteúdos. Com certeza aí vai ser uma enorme satisfação poder atender cada um de vocês, certo? Muito bem, recados dados aqui, a gente agora parte, né, para esse nosso bate-papo. Como eu disse para vocês, sempre é um convidado ou uma convidada especial e hoje uma super convidada. Ela que tem uma história inspiradora, traz aí para a gente muitas reflexões e realmente conquistou aí lugares, né, de destaque. Né? Trago aqui ela que começou como modelo, né? Se posiciona hoje como uma liderança, né, de um grupo relevante no varejo de moda, a Arezzo. Ela que traz aí hoje um papel de CEO, né, forte, com uma liderança bem atuante. Então, quero receber aqui com muito carinho, né, a gentileza de estar aqui com a gente, a Luciana Wodzik. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Alex. Para mim é um prazer estar aqui conectado com você e com todo o seu público. E vamos lá para a gente poder trocar bastante. Muito bom. Bom, Luciana, já deu para sentir aqui no nosso bate-papo, né, antes aqui do episódio, a energia, né? Então, essa característica, essa energia, essa vibração, né, do nosso bate-papo, o olho brilhando quando a gente fala, né, do varejo, do nosso trabalho, né? E eu vi muito isso em você. Aí quando eu olho na tua trajetória, né, e eu gostaria de iniciar esse bate-papo, né, que você pudesse compartilhar um pouco com a gente. Vamos lá, de modelo de calce, e aí seguindo uma trajetória ali de sucesso até chegar como CEO, né? E me diz uma coisa, essa energia, né, essa vibração ajudou muito nesse processo? Conta pra gente como que foi essa construção sua, dessa profissional que chegou num lugar de destaque hoje, né, num grande grupo de moda aqui no Brasil. Maravilha. Então, sim, comecei, Alex, como modelo de calça em 1995. Eu sou mineira Mineira. de Belo Horizonte. E então iniciei minha trajetória como modelo de calça para a marca Arezzo em 95 e ali eu já era muito comunicativa, eu já vinha do varejo, já fui vendedora, gerente, já tive representação e o Anderson, que é o fundador da marca Arezzo, falou: gente, eu acho que aquela modelo ali, ela tem futuro, convida ela para dentro do nosso negócio. E foi quando eu comecei, então, em 96, e passei aí durante essas 3 décadas, inclusive agora estou finalizando o meu ciclo dentro da Arezzo & Co, depois de 29 anos, mas foi uma trajetória ali pontuada com vários marcos importantes. Então, eu poderia estar contando um pouco para vocês Legal. dessa trajetória de forma super resumida, Claro. porque são 30 anos. Esse é o desafio agora, né? Com certeza, a energia é um ponto fundamental. A gente fala que se a gente não tem paixão, se o coração não está acelerando, eu acho que não faz sentido, não tem um propósito para você continuar aquela jornada. Então, você deve escolher outro caminho, né, para você seguir e sentir esse coração pulsante, que eu acho que com certeza é um dos pontos fundamentais para o nosso sucesso. Além de não desistir, né? Porque eu falo, como é que você tem sucesso? É só você não desistir. Só não desistir. Só não desistir, porque desafios todos nós temos.
né? E comigo não foi diferente ao longo desses 29 anos. Talvez a minha diferença para um outro profissional que eu não desisti. Eu continuei ali seguindo o que o meu coração pulsava. Então, eu acho que tem ali alguns pontos relevantes e importantes nessa trajetória. Então, eu comecei em Belo Horizonte, como coordenadora de expansão. A gente estava num momento super acelerado da marca Arezzo. Então, eu abri pessoalmente mais de 100 lojas franqueadas. Era um momento que a gente estava focada muito no canal de franquias e no crescimento e colocando para dentro todo o franchise. Então, eu fiz esse primeiro trabalho dentro da companhia de abertura dessas lojas. Depois, em 99, eu casei com um baiano e ia mudar para Salvador. E no momento que eu ia mudar, não existia sede no Nordeste. Só que eu tinha feito um curso que são 2 papas do varejo, que chama Marcelo Scherto e Marcos Riso, do Instituto Franchise. Eu fiz esse curso, era um curso acho que era de 3 ou 6 meses, não lembro exatamente, e eu entendi o que era o franchise, como é que você implementava essa cultura, e falei com o Anderson, estou indo mudar, vou morar em Salvador, eu sei que não existe nada lá, mas por que a gente não testa um modelo de servir que ele é regional? Vamos estruturar a Regional Nordeste. Se funcionar esse modelo de servir, eu fico na companhia e a gente também pode levar isso para todas as demais regionais. Então foi isso que aconteceu, eu mudei, implementei um modelo de servir que até hoje é o mesmo modelo de servir da companhia e fizemos um trabalho muito importante na Regional Nordeste. Ela se tornou a regional de maior market share, maior venda por metro quadrado, maior venda de bolsas e virou como case para a gente poder implementar toda essa estrutura e esse formato de franchise para todo o restante do Brasil. Quando o Alexandre foi se tornar CEO, porque o filho do Anderson é o Alexandre Birman, que hoje é o atual CEO de Asas. Ele, na época, era o fundador da marca Schutz, e ele tocava independente a marca Schutz, e o Anderson era o fundador da marca Arezzo. Fizeram uma fusão em 2012 entre Arezzo e Schutz. O Alexandre se torna o CEO da Arezzo & Co, e o Anderson o presidente do conselho administrativo da companhia. Nesse momento, eles me convidaram, falou, Lu, muda para São Paulo, assume a gerência nacional da marca Arezzo, que era a maior marca do grupo, o maior canal, que é o canal de franquias, e foi esse movimento que eu fiz em 2012. Depois, tiveram momentos importantes ali, saindo da visão comercial e assumindo marca, tornando diretora de marca, que aí você é responsável 100% pelo P&L, você é responsável por todas as frentes daquela marca, desde produto, comunicação, vendas, merchandising. Então, eu comecei pela marca Fever, que era uma marca de tênis, dentro do grupo Arezzo & Co. Em 2019, eu assumi a marca Schutz. Em 2020, na pandemia, eu fui convidada para assumir a diretoria da marca Arezzo, naquele momento que tinha 450 lojas fechadas, e eu tinha ali como papel, né, sustentar este canal e, principalmente, fazer a implementação, a execução do digital para toda a rede. Então, eu acho que a maioria do varejo... Do dia para a noite, né? Do dia para a noite. 450 lojas fechadas, a gente vendia, né, calçados, e... como que a gente ia fazer a vendedora que estava na casa dela se conectar com o consumidor. Então, foi no momento que a gente fez uma aceleração muito grande do digital, aonde que a gente desenvolveu ferramentas tanto para o WhatsApp, como o aplicativo da vendedora, aonde que ela tinha ali todos os clientes na palma da mão, e iniciamos um trabalho de digitalização muito forte nesse canal. De 2020 até 2024, a gente teve aí a marca Arezzo sendo também muito fortalecida, com resultados realmente exponenciais para uma marca que já tinha 5 décadas. E com isso, eu fui convidada a assumir todas as marcas do grupo, como ainda diretora executiva, e no momento super importante do Grupo Arezzo & Co., que foi a fusão com o Grupo Soma, que aconteceu em 2024, que se tornou o Grupo Asas 2154, eu fui convidada para poder estar assumindo a cadeira de CEO da Arezzo & Co.,
que era a cadeira do Alexandre Birman. Então, eu falo que para mim foi um grande orgulho, um grande marco na minha trajetória, porque essa cadeira, quem sentou nela anteriormente foi o pai, o fundador da Marcarezo, e o Alexandre Birman, e eu, a partir de 24, ali, uma primeira mulher não fundadora assumindo essa cadeira, e essa trajetória está se concluindo, fechando, então, essa história, essa jornada, que eu tenho, assim, muita gratidão, que eu aprendi demais, e tenho certeza também que deixei ali meu legado, a minha marca, ali de 29 anos, vivenciando essa história, que foi uma história apaixonante, que com certeza paixão é algo que nos coloca em lugares talvez que a gente nem imaginaria, né? Com toda a energia, com toda a potência, realizando ali essa trajetória e o meu dia a dia. Que interessante, Luciana. E agora me diz uma coisa, uma curiosidade aqui. Muito jovem ainda, quando foi a primeira vez lá que você teve a experiência de iniciou como modelo? Que ano que foi? 95. 95, né? Se você olha para aquela menina, aquela jovem lá e pudesse imaginar tudo que aconteceu na sua trajetória, o que você conquistou, né? Como que estava a sua cabeça e como que foi esse desenvolvimento? Porque me parece que é uma jornada, né, de muita resiliência, né? Você teve também muita energia, muita força, muito aprendizado. Mas quando você olha agora tudo que passou, você olha para trás e olha para aquela jovem lá que iniciou, qual o sentimento que vem, né? O que você sente de toda essa jornada, de toda essa conquista A dentro? realização. Realização, eu tenho conversado até com as pessoas lá dentro, até nos momentos de despedidas, foram várias comunicações que a gente fez durante essas últimas semanas. Então, momentos que você faz bastante reflexão, né, sobre a sua jornada, sobre a sua história. E uma coisa que toda vez que eu estava ali no momento da comunicação vinha, não teve um dia, nenhum dia que eu entrei na companhia como se não fosse o primeiro dia. Todos os dias, literalmente, com os olhos brilhando e tendo a certeza que eu estava entrando ali com o pé direito, e eu falava, no momento que eu estou entrando, até a hora que eu volto para casa, eu vou dar o meu melhor. E essa é uma característica muito minha, porque é exatamente, lembrando desde 1996, era exatamente isso que eu pensava. O que eu posso contribuir hoje para a companhia, para as pessoas? O que eu posso fazer de diferente? E assim foi durante 29 anos. Todos os dias, com muita alegria, com muita energia, muito conectada para aquele dia você realizar o melhor. E eu acho que a diferença também que tem nas trajetórias de sucesso é você entender que você só tem hoje, né? Que um ontem não existe, nem um amanhã. Então, como é que você encara todos os dias e como é que você faz a diferença todos os dias? Eu acho que a soma dessas microações durante 29 anos me fez chegar nessa posição de destaque com muita gratidão e me sentindo muito realizada, porque eu fui inteira durante 29 anos. Ah, que legal. Dá pra ver o brilho no seu olhar aí quando você conta essa história, é muito bacana. E assim, tem esse lado, né, de realização, de conquista, né? Você vai passando cada fase, conquistando novos desafios. Tem um elemento, né, que a gente acaba brincando muito ali, que muitas vezes ajuda, muitas vezes atrapalha, que é gente, lidar com gente. E um gestor, um líder, uma das principais características é essa habilidade de lidar com pessoas. E pessoas de diferentes características, personalidades, histórias, né, origens, momentos, né? E como foi para você, né, a partir do momento que você começou a assumir, né, o papel de liderança, como foi lidar com isso e qual a característica, né, que a Luciana tem que ajudou demais
né, a passar por esse momento, a trazer a galera com você, né, a galera para sonhar junto, alinhamento de propósito. Conta pra gente como foi esse desafio e que característica ali como um líder, né, focado ali em gente, e o que você utilizou aí para poder, né, vencer esses obstáculos aí e trazer o time para você. Acho que o primeiro ponto é que eu acho que todo líder tem que ter, eu acho que liderança que não tem isso não é um líder, é liderar pelo exemplo. Então, a partir do momento que você lidera pelo exemplo, o que você fala é o que você faz. Eu acho que isso já muda o jogo completamente. Agora, fora. E eu sou muito do exemplo, eu sou muito da execução, eu sou muito de. Deixa eu entender primeiro para depois eu cobrar. E eu acho que por eu ter passado por todas as etapas e fases dentro da companhia, eu conhecia tudo num mínimo detalhe. Né? Então, eu sabia exatamente como executava, qual é o tempo que se demora para poder fazer aquilo. Então, com isso também eu tinha muito respeito com todos os meus liderados, porque eu sabia o que cada etapa tinha ali de tempo para poder aquilo fosse realizado. Eu nunca achei que sabe, você demanda e que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Obviamente que eu sou super exigente, então a gente tem um foco muito grande dentro do grupo, Ares & Co, que agora é Asas, a gente é muito focado na alta performance, mas tem um diferencial que eu acho que é muito importante na liderança, que é a proximidade. Então você lidera pelo exemplo, e isso é uma característica minha, você é muito próximo, você ajuda também os seus liderados, eu acho que um ponto que é muito importante, você dá o norte, você tem uma visão estratégica, né? Você deixa claro aquelas prioridades, seja da semana, mensal, trimestral. Então, o alinhamento também é um ponto que faz muita diferença para um time, porque um time que não sabe para onde que vai, né, você com certeza consegue ali uma confusão caótica, estrutural dentro de equipes, principalmente quando envolve você liderar uma companhia inteira. Para liderar uma companhia inteira, tem que estar muito claro aquele planejamento estratégico, a visão a longo prazo, e depois como é que você faz todos os dias para poder chegar naquela visão a longo prazo. E é verdade, quando você se torna uma diretora, uma executiva, uma CEO, o dia passa a ter 48 horas? Porque como encaixar tudo isso dentre De novo, 24 eu acho que horas? ter muito claro o planejamento e as suas E prioridades. como que era essa Saber dizer sim e distribuição? não. O que você não deve estar dentro da sua agenda, como uma CEO, uma grande executiva, e o que você delega, o que você descarta e o que você prioriza. Então, ter essa clareza, né, das suas entregas, ter essa visão mais a médio prazo, te facilita muito. Então, eu sempre tive muito claro, na semana e naquele dia, o que eu precisava de fazer para eu poder chegar naquele objetivo final. E eu também ajudava o meu time a ter esta visão. Porque muitas vezes você percebe que tem times que eles fazem milhões de coisas, muitas vezes não sabe nem qual que é o objetivo e o porquê que ele está fazendo aquilo, qual é o resultado final, e com isso não existe prioridade, se perde tempo e provavelmente não entrega o resultado esperado. Então, ter muita clareza, né, dessa visão a médio e longo prazo, e com isso você exercitar as prioridades, elas são fundamentais. E você comentou algo super interessante aqui, que eu não queria deixar passar, mas é o que não deve estar na agenda de um CEO, né? De um diretor, né? Eu De acho que um todo líder. mundo que lidera precisa de ser muito claro o que é sim e o que é não. E eu acho que a primeira liderança que a gente tem que exercer é a liderança com a gente mesmo. Então, a gente precisa de ter com nós mesmos, né? O que eu digo sim, o que eu digo não, o que faz sentido. Isso tudo vai estar facilitando aí o resultado e a maneira como você coordena seu tempo. Porque o mesmo tempo que eu tenho é de um assistente, são 24 horas, não vai mudar.
mas como é que você é mais eficiente nessas 24 horas? Aí tem a ver com planejamento, tem a ver com prioridade, tem a ver que aonde que eu quero chegar, aonde que a companhia quer chegar. Então, essa clareza facilita muito para você ter mais eficiência de tempo. Então, eu acho que o que muda muito de um líder de sucesso e de um líder que está ali apagando incêndio é essa falta de clareza. E fala um pouquinho pra gente, você já utilizou essa palavra aqui algumas vezes na nossa discussão, que é potência máxima, né, ali na execução, na atitude. O que que isso significa para Luciana na prática? Na prática, por que que eu uso esse slogan? Que eu acho que a gente não pode esquecer dele. O que que significa potência máxima na execução? A gente vê também que muitos líderes, ou as pessoas em geral, elas têm muitos sonhos, né? Muitas ideias. A gente brinca que se somassem ideias, colocar numa bacia, não vale nem 10 centavos. Então, como é que você tira, né, do papel de uma apresentação, da sua cabeça, né? Desenhos, projetos, sonhos, só na ação. A gente só tem resultados se tiver ação. Então, precisa da potência máxima na execução para você chegar no resultado final. Então, ideias são maravilhosas, mas sem a execução, ela não gera resultado. Projetos são incríveis. Eu falo apresentações lindíssimas em PowerPoint PowerPoint, aceita tudo, né? aceita tudo, encanta naquele momento. Mas qual é a capacidade daquele time, daquele líder, de pegar aquela ideia, aquele projeto e executar na excelência? E com isso trazer o resultado. Então, por isso, potência máxima na execução tem que ser um lema de todos os líderes. Tira o projeto do papel e executa. Porque às vezes é muito mais fácil ter um projeto muito bem feito no PowerPoint do que ele com excelência na execução. E filtrar é extremamente importante, né? Porque a energia, ela não é infinita. Ela tem um limite. A gente tem um limite de energia, de potência. Eu acho que esse link que a gente fez agora há pouco, né? Escolher as batalhas que eu vou lutar, né? Focar nelas e usar realmente, dar 110% da minha energia, da minha potência, com certeza o resultado ele aparece, né? Não tem como ele não aparecer. Agora, sabe que eu acho que a energia ela é ilimitada? Não acho ela Bom ponto. limitada, não. Então vamos lá. Qual a tua visão? A minha visão é a seguinte: se é focado no hoje, eu tenho a energia de hoje. Eu não preciso ter a energia para poder pensar que aquele projeto, para eu conseguir a execução dele, são 2 anos. Não, é hoje. Boa. Eu durmo, eu recarrego a energia. Aí você tem que acordar, você tem que fazer sua meditação, você tem que se preparar para o dia, você tem que fazer a sua ginástica, porque, de novo, você recarrega essa energia e foca no hoje. Então, é a soma dos vários hojes que você consegue ali o resultado final. Então, todo dia você tem capacidade de renovar sua energia. Todos os dias. Você acredita que pensar muito lá para frente pode roubar essa energia do hoje e aí você talvez vá mais fraco, mais fragilizado para o hoje. Então, olhar para o hoje, entregar 100%, né? Talvez dar a atenção que o hoje merece, depois a atenção que o amanhã merece, pode gerar uma energia aí infinita para o seu dia. Porque pensar lá para frente, o que significa isso? Hoje é só planejamento, só futuro. Porque o lá para frente ele não futuro. existe, né? Ele só existe o hoje. Exato. Concorda? Então, planejou, agora é focado no hoje. Executa. Todos os dias. E aí essa energia, ela sim se torna recarregável Muito todos bom. os dias. Agora, se a mente, ela tá ou presa no passado, né? E a gente fala que mente presa no passado traz depressão. E mente presa no futuro traz ansiedade. E ambas são sugadoras de energia. Agora, por isso que o nome presente é um presente. Então, a gente tem que viver com essa intensidade, com essa potência máxima no dia de hoje. E sabendo equilibrar ali o seu dia, como? Planejando, priorizando, sabendo onde você quer chegar lá na frente, mas vivendo o aqui e agora.
Muito bom, olha, já valeu muito já esse nosso bate-papo, só esse pedacinho aqui que a gente falou sobre essa reflexão sobre energia. E, Luciana, energia, um lugar onde tem energia é lá, né, no PDV, no frente de loja, né? Tem uma definição que eu gosto bastante que, pô, PDV, frente de loja, a loja em si, ela é um ponto de encontro, né? De diferentes histórias, sonhos, objetivos, ali uma mágica ali acontece. E você teve essa experiência, né, de vivenciar isso. Conta pra gente o que trouxe para você de reflexão que você utilizou, né, quando você estava ali de um lado, né, numa reunião com altos executivos, o que essa experiência lá de campo te ajudou nas decisões, né, nas reflexões que você teve aí ao longo dos seus desafios aí de gestão. Primeiro ponto que eu acho que é fundamental, que a loja, o consumidor, né, ele tem que ser algo central para um líder. Não pode ser assim, o que eu aprendi lá no varejo? Não, eu aprendo no varejo todos os dias. E eu sempre falei com o time que eu liderava, que eu falava, todas as soluções e os problemas se descobrem lá na ponta. Falava, pessoal, vamos sair do escritório? Não é aqui que a gente vai achar a solução. A solução está lá, na proximidade com a ponta. Então, eu nunca, em nenhum momento, mesmo tendo crescimento de carreira, eu me distanciei da ponta. Eu nunca me tornei uma CEO de escritório. Eu sempre valorizei e tenho certeza que a diferença é essa proximidade com as vendedoras, com os gerentes, com os franqueados, é estar na ponta. Então, dentro da minha rotina, toda semana eu tenho visitas em lojas. Então, toda semana eu estava conectada com a ponta. Então, para mim, o aprendizado é não se distancie da ponta. Né? Não é apenas com relatórios, BIs, tecnologias que são muito importantes para poder nos dar insights, mas para você sentir A temperatura a tá lá, né? temperatura lá. A gente fala que você entra numa loja, você falou de temperatura e energia. Você sabe pela energia do time se aquela loja está batendo meta ou não. Então você nem Nem precisa precisa ver o gráfico. Não, você nem precisa de olhar dados. Você percebe a fluidez de um time que está vencendo, de um time que está conectado, uma loja que está energizada, aonde que os processos acontecem, aonde que a gerente lidera, aonde que você tem um estoque organizado, aonde você vê conexão, aonde você vê frentes de tecnologia acontecendo de forma fluida. Você fala, tem certeza que essa loja aqui, pela energia, ela está batendo meta. Então, mas vá para a ponta. Não É. se desconecte dela em nenhum momento. Como que você coloca essa ideia, talvez, em quem não teve essa vivência que você teve da ponta? Porque você traz esse brilho, né? Essa energia e você esteve lá. Como líder hoje, né? Que talvez não passou por isso, não estava presente. Como você desperta, né, esse interesse dele? Como você coloca essa necessidade dele ir para a ponta? Porque eu imagino que a gente roda Brasil, a gente vê, né, às vezes até um preconceito, né, lá com a ponta, né, com os diretores que muita gente. Você disse uma coisa que é super interessante. Pessoal, tem hora que tem que ir lá para a ponta, tem que ir lá, sair da mesa, sair do conforto ali do ar-condicionado, vai ter que rodar alguns kms lá para fazer a visita, para entender essa dinâmica. E o que você usava? Era só vai, pronto, acabou? Ou você tinha algum truque ali, algum elemento ali que você colocava para engajar, para gerar esse senso, né, de necessidade, de relevância que ela aponta? Para mim, o grande truque, de novo, fala o que você O faz. exemplo. Então, de novo, é o exemplo. Eu estou na ponta. Eu sempre fui conectada com a ponta. Então, eu liderava pelo exemplo. Então, como é que você engaja todo mundo? Eu estou na ponta. Se eu estou, seu time estará. Agora, você também pregar algo que você não faz, fica mais difícil. Aí eu acho que não tem truque mesmo para poder engajar um Exato. time. Então, se é tão importante, eu preciso de estar conectada.
né? Óbvio que o que muda é a quantidade de horas dedicada de um time que tem que estar 100% conectado para um líder que divide ali o seu papel entre escritório e varejo. Mas varejo tem que estar na ponta. Líderes que não estão na ponta no varejo, eu não sei como é que eles estão executando ou trazendo resultado. É muito complexo. Então, lidere pelo exemplo. Então, não tem como eu acreditar que a ponta faz a diferença e eu não estar na ponta. E agora, pegando esse gancho do exemplo, você, obviamente, é exemplo para muita gente dentro das empresas que você atuou, dentro de uma Arezzo que você atuou por 29 anos. Agora Mas você. lembrando que eu atuei em várias marcas, Várias né? marcas, várias marcas. Mas você deve ser exemplo também para muita gente que não atuou no grupo Arezzo e gente que te reconhece, valoriza, inspira. Você, obviamente, sendo mulher e tendo, né, realizado uma sucessão de cadeira ali depois, né, da família, ou seja, todo um peso, toda uma responsabilidade. Essa tua trajetória, eu imagino que deva, com certeza, ter muita gente que se inspira nisso. Queria que você falasse um pouco como que é diria, esse contato com pessoas de outros segmentos, de outras áreas, talvez que te abordam, que falam contigo, que se espelham, como que você lida com isso hoje, enfim, conta pra gente como que é um pouco dessa experiência também que inspira muita gente fora das empresas aí que você tem atuado. Eu falo que essa troca, né? Não existe a Luciana só doando. Eu acho que toda troca você também aprende muito. Então, eu adoro as conexões, eu adoro pessoas. Eu sou muito, de novo, uma das minhas características na liderança é a proximidade, e assim não é diferente com o mercado. Então, o que acontece ali é um momento de muita troca. Então, eu contando da minha história, da minha trajetória, dos meus insights, da maneira como eu vejo o mercado, o mundo, o varejo, e vice-versa. Porque eu acho que com toda pessoa você tem muito para aprender. E eu sou essa fominha de aprendizado. Então, eu acho que isso também é o que sempre colocou meu brilho nos olhos. Eu falava, tá, eu cheguei até aqui, mas eu tenho infinita coisas que eu preciso de me conectar, que eu preciso de aprender. E hoje em dia, né, com as tecnologias, com esse aceleramento de informação, essa loucura, né, que as redes sociais propiciam, de muita informação, primeiro, eu acho que é importante, né, você refletir o que que você quer aprender, né, desse novo mundo, desse novo momento, e eu sou uma dessas. Eu acho que eu sou uma eterna aprendiz. Então, nas minhas conexões com as pessoas, eu também tenho vontade de aprender com elas. Então, eu não estou ali só para poder estar passando meus aprendizados, mas cada um que eu encontro, eu quero também entender o que que você tem ali de legal na sua história que eu posso estar aprendendo. Além dessa característica, né, de ser curioso, né, de se interessar, de ter sede, né, pelo aprendizado, que acho muito relevante para um líder, que conselho você dá para esse pessoal que está nessa trajetória, né, de, poxa, batalhando, conquistando, enfrentando novos desafios. Então a gente tem aí desde, né, de histórias de vendedores que se tornam é, coordenadores e aí vai subindo, né? É, entra numa linha de gerência, entra numa linha de direção. Então, enfim, como que você pode orientar, né? Não sei se é a palavra certa, mas dar algumas dicas para onde esse pessoal tem que olhar, qual é a fonte que se deve beber. Você falou ser curioso, acho que é fundamental. O que mais você pode colocar, né, para essa galera que está nos acompanhando? Eu acho que a primeira coisa é entender o seu sonho, né? O que que você gosta. Você precisa de se conhecer. Então, o autoconhecimento, eu falo que a liderança e o sucesso começa em primeiro lugar com um autoconhecimento. Então, você precisa de ali se conectar, falar o que que faz o meu coração brilhar. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que um segundo é ter paciência.
Eu vejo muito, principalmente a geração que está começando agora, todo mundo quer crescer muito rápido. Ou então desiste quando tem um desafio, um obstáculo. A linha de sucesso, ela não é assim, ó, você não, né, você não sobe na carreira dessa forma. Você vai descendo, subindo, só que você vai subindo mais do que caindo, né? Na proporção de tempo, esse gráfico faz muito sentido, mas ele não é estável. Então, quem está buscando muita estabilidade tem muita dificuldade. Então, tem que ter resiliência, tem que ter paciência, resiliência, porque tem muitos desafios pelo caminho. Por isso que é, primeiro, importante, o caminho que eu estou seguindo é o caminho que eu quero para mim? Então, primeira coisa, estou no lugar certo, né? Estou fazendo o que eu gosto, escolhi isso aqui, né? É meu propósito. Então, fez isso. Depois que fez isso, paciência e resiliência, porque não é de uma hora para outra. E tem momentos, tem ciclos dessa jornada que são bem difíceis. E é a resiliência ali que faz a diferença. Estou no lugar certo, é isso que eu quero para mim e vou ter resiliência para este momento. Então, acho que isso é muito importante. E essa vontade de sempre estar atenta com o mundo, conectada com os tempos e movimentos, e baseada a cada ciclo, a cada momento que você está vivendo, o que eu preciso neste período me conectar ou aprender. A gente estava falando um pouco. Qual é o que todo mundo fala hoje em dia? É sobre inteligência artificial. Então, a gente precisa de conhecer sobre isso. A gente não pode se tornar uma analfabeta sobre inteligência artificial, independente em que área você está, de um médico a um varejista. Ele precisa de conhecer sobre inteligência artificial. A gente sabe que esse é o futuro. E, ao mesmo tempo, quando você vê um movimento tão de tecnologia, de uma inteligência artificial entrando, qual que é um contraponto, né, que tem em relação à inteligência artificial quando você faz uma leitura de mundo? Para mim, é o aspecto humano. Então, né, como é que as pessoas, os líderes, nesse novo momento de tanta tecnologia, de tanta diferença que vai ter no dia a dia dos impactos nas pessoas e nas companhias, como é que é a liderança para este novo futuro? Então, aqui eu focaria, neste momento, nessas duas frentes. Como é que um líder se posiciona com uma inteligência artificial? Como é que funciona uma governança de uma companhia neste momento? Como é que é a revisitação de processos? O que vai fazer sentido para aquela companhia? O que precisa de ser automatizado? O que é necessário o ser humano, o capital humano, como o varejo, que a gente sabe que é tão importante. Então, eu vou facilitar com a inteligência artificial vários processos. Com a inteligência artificial, eu vou ser muito mais assertivo numa série de decisões, mas eu tenho ali o capital humano que traz aquela energia, que traz, né, aquele calor humano que só as pessoas conseguem nesse tipo de conexão. Então, depende do mundo e o momento que você está vivendo, o que você precisa de aprender. E é interessante esse gancho de tecnologia, que tem uma visão de tecnologia que eu gosto muito, que é quanto mais você adere a tecnologias, mais tempo você tem de ser humano. Porque a tecnologia ela tende a te direcionar, a te aliviar, a otimizar, né, processos, né, operações que às vezes são muito manuais, que não existe um valor ali, né? Pega daqui, coloca para cá, né? Então você coloca a tecnologia para resolver isso e te dá muito mais tempo e condição de ser humano, né? Então, às vezes a gente tem essa luta, né, esse conflito, a tecnologia vai atrapalhar o ser humano. Eu acredito que, claro, tudo tem a sua medida, tudo tem que ser ponderado, tudo tem contexto, mas é interessante a gente olhar para a tecnologia e trazer essa visão de, olha, você vai tirar da frente coisas que te tomavam tempo e não geravam valor, né, para o seu trabalho. Deixa a tecnologia resolver isso, deixa ela ser ágil o suficiente para isso. E aproveita esse tempo, né, que te foi concedido para ser mais humano, para estar mais presente, para ter mais o contato, para criar relações, para olhar para o time, para olhar para o cliente.
né? Então tem essa visão que eu gosto muito e vejo, né, lideranças realmente entendendo, né, e disseminando esse conceito tanto para o time quanto para as organizações. Isso tem feito algumas diferenças, né, no meu ponto de vista, assim, de quem aproveita melhor. Nós costumamos dizer lá na DataSys que assim, cara, não importa qual tecnologia que você vai utilizar lá na ponta, o importa é o benefício que ela te traz. Então não se apaixone muito pela tecnologia. Entenda, né, você disse algo muito importante, né? Conheça, entenda o contexto, entenda, né? Você não precisa ser um especialista, mas você precisa entender, né? Porque aquilo pode gerar melhores resultados para o seu dia a dia. A gente tem visto isso no nosso dia a dia, né? Normal, pessoa física ali nas atividades pessoais, e isso vem transformando também empresas. Então, ter essa visão acho que é super, super relevante. E aí, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Ela é uma pergunta assim, um pouco. Tem uma provocação, né? Mas não tem certo e errado. Eu queria te perguntar o seguinte: como seria, né, o varejo da Luciana? Aquele varejo que você tem uma varinha mágica e você pode criar o varejo dos seus sonhos. Como que você idealiza? Como seria esse varejo, né, daqui 5, 10 anos? Você não tem limite de orçamento, você pode colocar o que não tem certo e errado, né? Mas como você talvez se realizaria olhando, pô, se o varejo fosse desta forma, né, eu ficaria muito feliz, né? Me encantaria muito. Como seria esse varejo, Luciano? Ah, imagina um varejo que você não precisa de estoque, né? Que você Olha, cria ali a maquinazinha de solução customizada para cada consumidor, o que ele quer ali na hora, eu aperto o botãozinho aquelas mágico impressoras e 3D que já total, aí sai, ele já sai, eu pô. quero esse blazer desta forma, e você tem um estoque zero, e você vai customizando de acordo com a personalidade de cada consumidor. Então, aí é um varejo para 2154, que 2154. era o grande lema da Arezinco, né? Tem a ver Como com alguma coisa com a idade que estaria o Anderson, é isso? Conta pra gente o que que isso, significa esse exatamente. 2154, Ó, 2154 foi num momento do Plano Collor certo? que o Anderson colocou como um lema de sustentabilidade da companhia, um foco de uma visão de futuro, que todas as suas atitudes, elas têm que estar focado que eu estou construindo algo que vai chegar a 2154. Ele faria 200 anos em 2154. Acredito que ele não chega até lá, mas a Caramba. ideia é que a A companhia chega, a empresa. empresa Olha que chega em legal. 2154 e esse seja o mindset de todos que passam por lá. O que eu estou construindo com uma visão do futuro para uma empresa que precisa de estar muito bem conectada para poder chegar em 2154. Aí, 2154, se você estiver aí nos vendo, né? Não sei, a gente talvez também não vai sei se a gente vai estar aqui também, mas coloca no comentário aí se chegou essa ideia da Lu aqui sobre esse produto, essa loja sem estoque, né? Muito bom. Muito bem. Lu, agora faz o seguinte, pra galera que tá nos acompanhando aí, que tem várias realidades nesse nosso Brasil, né? Realidades aí, e todas têm o seu desafio. De gente que está começando agora, que está tentando construir, né, o seu negócio, né? Tem gente que está batalhando, né, pela uma posição melhor. Mas deixa um recado, principalmente para essa galera que trabalha no varejo, né? Esse varejo que hoje é tão relevante no Brasil, que ele emprega tanta gente, que ele movimenta aí, né, cifras realmente impressionantes, que ele tem um ecossistema todo também que de fato potencializa muitas oportunidades. Deixa um recado para essa galera. O que você falaria para essa galera que atua, que tem seus desafios, que às vezes está lá, tem os seus dias bons e dias não tão bons assim, energia baixa, enfim, fala para esse pessoal aí qual a mensagem da Luciana com toda essa vivência, com toda essa história, com todos esses obstáculos, desafios e conquistas. O que você falaria para essa galera? Ah, eu acho que o primeiro ponto que o varejo cada vez mais, e ele tem tendenciado para isso, é para se profissionalizar, né? Então, todo negócio que você está tocando, que você está inserido, se profissionaliza. Então,
a parte financeira, o varejo, muitas vezes ele é focado ali no front, né? Que a gente sabe que é fundamental. Você levar experiência, foco no consumidor, tudo, trazer omnicanalidade, isso tudo é fundamental. Mas o back, o financeiro, ele precisa de ser um grande alicerce, né? Então a gente precisa de ter ali KPIs importantes financeiros dentro do varejo. Então o varejo, você precisa de caixa, você precisa de ter um negócio que gera caixa, você precisa de ter um planejamento estratégico, mesmo que ele seja simples, para um negócio menor. Você precisa de entender ali do DRE, você precisa que o negócio dê lucro, você não pode confundir o negócio com contas pessoais. Isso tem que estar muito bem separado. Então, se apoie com um contador, se você é um microempresário, mas você precisa de ter essa visão financeira, você precisa de se profissionalizar no varejo. Porque eu vejo que tem muitos varejistas que têm um conhecimento amplo e muito forte na ponta, na conexão, na experiência com o consumidor e falha no financeiro, ou o contrário, né? Então, às vezes com um viés mais financeiro é muito bom do back-office, mas não consegue traduzir, não consegue gerar um top line mais robusto, uma receita maior, porque falta experiência na ponta. Então, assim, não é fácil o varejo, né? E cada vez mais a gente tem que contar com gestão, com parceiros que podem estar facilitando ali a gestão do dia a dia, mas varejo é sim energia, é sim gerar experiência, é estar conectado com o cliente, mas é também ter muita atenção nos KPIs financeiros, que é o seu alicerce, é o que te faz vencer e continuar construindo o futuro. Então, cuide muito do seu caixa e gere muita experiência para o seu consumidor. Muito bom, aí muitas dicas preciosas. E uma das propostas, né, desse nosso bate-papo, né, do Conexão Data System é justamente isso. Criar essa conexão entre diferentes pessoas, diferentes momentos, diferentes realidades, para que pessoas possam se inspirar. E essa mensagem, e é uma bandeira que a Data System também ela defende muito, que é essa profissionalização, da gente buscar realmente se desenvolver como pessoa, como profissional, né, criar a cultura, né, da gestão, dos dados, mas muito antenado, muito ligado a pessoas, ao consumidor, né, para que a gente possa construir realmente algo relevante, algo que traga valor, gere um valor. E claro, né, pegando um gancho aqui, né, a gente precisa avaliar o nosso DRE, essas nossas estratégias e ações, elas precisam impactar essa última linha. Então, realmente, para a gente é uma alegria, Luciana, receber você aqui. Queria, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, agradecer demais a sua participação. Pô, foi um privilégio poder ouvir de você, conhecia já um pouco da tua história, mas ouvir aqui, sentir essa energia, né, no podcast, poder entender realmente, pô, por que ela chegou lá, né, essa característica sua, essa resiliência, essa forma de você enxergar, né, o varejo, o mundo, as pessoas. Então, em nome da Data System, em nome de todo mundo que está nos acompanhando aqui, queria agradecer demais a tua presença, a gentileza de estar aqui com a gente. Muito obrigado, né, por esse momento de compartilhar experiências aqui. Maravilha, eu também que agradeço. E, gente, potência máxima aí na execução. Então, crie o seu planejamento e vamos executar para esse sonho e essas ideias realmente virarem resultados. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando aqui também. Você vai assistir esse podcast aqui de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Você é sempre muito bem-vindo. Então, clica aí, compartilha essa história aqui inspiradora para as pessoas que você conhece. Muito bom ter você aqui com a gente. Até mais e Deus abençoe a todos aí. Boas vendas para todo mundo, galera. Grande abraço.